Graça e paz, meus amados, preciosos irmãos em Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Vamos falar hoje no nosso vídeo sobre Mateus 21, a partir do verso 18 até o 22, onde fala sobre o monte que foi lançado ao mar. Aquela palavra que Jesus falou quando ele saiu de purificar o templo, quando ele deixou de purificar o templo de Jerusalém, ele saiu, foi a Betânia, voltou, e na volta a Bíblia diz que ele teve fome e viu uma figueira e foi figueira bonita, folhas, ele imaginando que tinha fruto, por estar toda frondosa, ele foi e não encontrou fruto e amaldiçoou aquela figueira, né? Então, o sistema religioso diz que essa figueira é típica de Israel. Não é. Mas isso é um outro assunto que a gente vai tratar em outra oportunidade. Mas, Jesus dando um exemplo ali de fé para os discípulos, ele disse, por os discípulos ficarem admirados, que se eles tivessem fé, como um grão de mostarda, né? Se tivessem fé, eles poderiam dizer a este monte, lança-te ao mar, e aquilo aconteceria. Isso é uma grande dúvida, né? A pessoa chegar diante de um monte e orar e dizer lança-te ao mar e o monte ir, isso tem algum sentido, algum significado. Então nós vamos descobrir hoje quem é esse monte, né? De que monte Jesus estava falando. O sistema religioso acredita que esse monte é monte de enfermidade, monte de doenças, monte de aflição, perseguição, perturbação. Vamos analisar à luz da palavra de Deus essas palavras em graça. Como a graça vê essa passagem. Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus, né? Voltando para a cidade, para Jerusalém. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Né? Mais um. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, a gente está diante de algo relacionado à fé. Um ato relacionado à fé. E vemos aqui, como em toda a Bíblia em geral, né, ela é escrita, e há muitas parábolas, há muitos provérbios, há muitas metáforas, símbolos, porque a Bíblia é um livro judeu, escrito para os judeus. Né? Então, por isso que há muitos símbolos na Bíblia. Porque a escrita antiga, hebraica, aramaica, lá atrás, no princípio lá, eram em símbolos. Não eram em letras como nós temos hoje, em símbolos. É por isso que muita simbologia e muita metáfora. Então a Bíblia toda, o próprio Jesus Cristo também falava por parábola, metáforas também. E aqui está uma metáfora que as pessoas confundem muito e acreditam
que esse monte aí é um monte de doença, de enfermidade, um monte de problema, e classifica esse monte de diversas maneiras, de diversas formas, fora do contexto e fora do entendimento. Mas Jesus não estava falando de um monte de doenças e de enfermidades, estava falando de pessoas, né? Então, a gente vê pessoas, homens, pessoas sendo comparado a um monte. Esse monte aqui, ele está comparando pessoas. A figueira, né? Nós vamos falar em outra oportunidade. O foco desse versículo aqui que eu quero falar é sobre este monte. Quem seria este monte? Porque ele disse, se tiveres fé, vocês podem dizer até a este monte, né? Ergue-te e precipita-te ao mar. Bom, então a condição espiritual de Jerusalém era precaríssima, muito decadente, terrível. Em muitas passagens na Bíblia, o próprio Jesus Cristo, né, fala, e os profetas, e no livro de Apocalipse isso tem bastante, a decadência terrível moral de Jerusalém. E Jesus usou essa metáfora para mostrar, através da figueira e através deste monte, o que ia acontecer. Então Jesus usa essa metáfora para mostrar para os discípulos, né, em metáfora, e eles entendiam essa linguagem, os judeus entendem essa linguagem, que do que se tratava. Não era um monte de terra, um monte, nem tampouco um monte de representando doenças e aflições. Mas vamos ver quem é esse monte, né? Então, note que Jesus disse, que Jesus não disse um monte como fosse qualquer um ou qualquer problema, né? Mas se você vê o artigo, o artigo não é indefinido. O artigo colocado não é indefinido. Jesus, porém, respondeu, disse, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só farás o que foi feito à figueira, mas até se a este monte, né? A este monte, entendeu? Ele não disse, dirás a um monte, como se fosse qualquer um monte. Ele não falou isso, ele falou a este, definido. É um artigo definido qual monte. Dirás a este monte, né? Precipita-te ao mar. Agora, qual sentido teria se Jesus estivesse falando um monte de problemas, de lutas, de doenças, de aflições, e você usasse a fé para você pegar esses problemas, essas lutas, essas aflições, né, e lançar no mar? Que sentido tem você pegar doença, aflição, problemas, lutas e lançar eles dentro do mar, dentro do oceano? Que sentido teria falar algo assim? Então, esse monte lançado ao mar, não se trata disso, de doenças e aflições. Ainda que se você, claro, você usar a fé para ser curado, claro que vai ser, porque nós não vamos ser curados, já fomos curados. A Bíblia diz em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós já fomos, nós não vamos ser, já fomos sarados, né? E já fomos batizados. Paulo disse em Romanos, todos quantos fomos batizados, fomos no passado, né? Nós fomos batizados já, nós não vamos ser batizados. Então, a montanha ou montes é uma linguagem de figura. Não tinha sentido pegar um monte de doenças, aflições e jogar dentro do mar. Como eu disse ainda, que a fé cura, a fé liberta, a fé faz o impossível, né, tornar-se possível, o invisível tornar-se visível. A fé, ela tem esse poder glorioso e maravilhoso, mas não relacionado a isso, a você pegar um monte de terra e jogar no mar, ou uma montanha. E eu ficava muito curioso com isso. Meu Deus, como pode, né? Sistema religioso, meu professor
da escola bíblica dominical, né? Ele dizia, falava para mim sobre isso e dizia sobre se você tiver fé, você vai conseguir fazer isso, dizer um monte de coisa e tal. Eu entendia isso literal. No entanto, não era, né? Montanha ou montes é uma linguagem simbólica, né? E representa pessoas. A Bíblia fala isso. Jesus sempre estava falando sobre o fim e o juízo que estava próximo, que estava perto de acontecer. Jesus sempre relacionava, Jesus sempre citava, né, através de parábola ou através de metáfora, o juízo que iria ser derramado sobre Jerusalém, o fim completo da lei, dos cerimoniais e tudo mais, e o estabelecimento do reino que ele iria implantar. E o pacto antigo, o Velho Testamento e toda aquela coisa iria passar e iria entrar um novo. E Jesus era o símbolo disso. E ele sempre falava sobre isso, sobre o que iria acontecer, sobre o fim, sobre o juízo, sobre a vingança de Deus sobre Jerusalém, sobre aquele lugar. O que Deus iria fazer, como iria acontecer. Jesus falou isso em Mateus 24, Lucas 21. Ele deixou bem claro o que iria acontecer naquela geração, naqueles dias, sobre essa Jerusalém tão má, tão perversa, prostituta, né? Apocalipse 17 chama de meretriz, né? E os juízos e a vingança de Deus iria ser derramada sobre a cidade. Vamos ver alguns versículos aqui, onde relacionando, né, em metáfora, em símbolo, monte como pessoas, né? Cidade, pessoas, homens, né? Vamos dar uma olhada. O Salmo 72. Vamos aqui no Salmo. Salmo 72, versículo de 1 ao 3. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes, olha aí, os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Então você pode ver que monte aqui não está falando de terra, mas é uma metáfora para pessoas. Já viu o monte trazer paz? Uma porção de terra, uma montanha, ela produzir paz, ela trazer paz, trazer justiça. Não é isso, são pessoas, né? Então, montes são pessoas. Isso é uma metáfora. Vamos ver outra aqui. Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então você vê aqui, essa metáfora, essa comparação, essa simbologia dos que confiam no Senhor, eles serão como um monte. Então, o monte estava relacionado com pessoas, que era uma metáfora, era um símbolo. Árvore, monte, pedras. João Batista disse assim, Deus pode dessas pedras fazerem filhos a Israel. Então as pessoas entendem literalmente que de pedra Jesus ia fazer, mas não era literalmente, não era pedra literalmente. Quando ele falava pedra, dessas pedras, pedra dura, eram os gentios, eram os pagãos, eram as pessoas que não eram judeus.
João estava dizendo que Deus poderia fazer deles, daquele povo pagão, gentios, podia fazer deles filhos para ele, mudar ele, coração, e completamente fazer. Era isso que Jesus estava falando. João Batista estava falando para aqueles judeus, né? Transformar, fazer isso, não literalmente uma pedra, para pegar uma pedra e fazer uma pessoa. Não, mas era uma linguagem de metáfora, e os judeus sabiam. Por isso que o livro de Apocalipse todinho é só metáforas, símbolos, e as pessoas ficam tateando, os teólogos, sistema religioso, ficam tateando e ficam criando ideias, invenções, e isso e aquilo outro, e ficam tateando e futurizam para não sei quando, eles mesmos nem sabem quando, mas futurizam. Por quê? Não tem o conhecimento da graça, o Espírito Santo que guia, que mostra, que ensina. Preferem esses cemitérios de teólogos espalhados por aí, preferem revistas de escola bíblica dominical que não ensina nada, só tem um teólogo por trás daquilo, falando bobagem, asneiras, coisas que eles nem entendem nem compreendem. Mas a graça não, a graça ensina porque é o Espírito Santo de Deus que vai nas profundezas de Deus e traz para nós. Só basta você orar, ser humilde, pedir e seguir a orientação do Espírito Santo. Ele vai te revelar, ele vai te mostrar. Vamos ler mais um. Vamos ler. Salmo 48. E o versículo 11. Alegre-se, ó montes de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Então você não vai ver montes se alegrando, né? Pé de árvore se alegrando. Não tem. Quando ele diz alegre-se ao monte, ele está falando de pessoas, de comunidade, de cidade, as filhas de Judá, pessoas. Ele está falando sobre isso. Então, né, é uma linguagem metafórica, né, que é falado. Vamos dar mais uma olhada. Vamos ler mais Isaías. Vamos ler Isaías, capítulo 10. Versículo 11 e 12. Olha. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, que é Jerusalém, que é lá, naquele lugar, toda a sua obra, vingança, sua ira e libertação dos seus escolhidos, e realizar tudo o que ele tem determinado, escrito, né, estabelecido pela sua soberania. Depois que eu terminar do Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogância, da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos, né? Então, essa é a promessa de Deus, de fazer isso. Esse monte aqui, quando ele terminar sua obra no monte, não era ele cavando um túnel para o metrô, nem cavando um túnel para o trem passar, não. Mas era o local, pessoa, comunidade, a cidade de Jerusalém, no Monte Sião. Estabeleceria e faria isso. Então, os discípulos e os judeus, né, eles entendiam sobre isso, sobre a oração. Jesus estava acabando de dar um exemplo de fé. E a sua oração, que Jesus estava orando, que Jesus orou, aquela oração que ele fez, né, chama-se oração imprecatória, né? Uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? Né? E para que eles possam fazer esse tipo de oração, não a favor mais de Jerusalém, não a pedir mais por justiça, mas tendo em vista que a sua
presença, né? Tendo em vista que a presença de Jesus em Jerusalém, a presença de Jesus lá naquela cidade, lá naquele lugar, na plenitude dos tempos, anunciava um grande, terrível acontecimento. A própria presença de Jesus anunciava isso. Um grande e terrível fim estava vindo. O fim da era mosaica, o fim da lei, de todos os seus cerimoniais, a punição para a cidade rebelde, a esposa que se prostituiu, né? A punição para ela. Então, a gente observa que muitos santos fizeram essa oração imprecatória, querendo justiça, querendo o fim, querendo julgamento, querendo que Deus realizasse o que ele já vinha prometendo aos profetas, falando aos profetas. Então, vamos dar uma olhada no que é uma oração imprecatória. Em que momento? Veja o que é uma oração imprecatória, a qual Jesus ele estava dando um exemplo e mostrando para os judeus, e para que eles, né, fizessem esse tipo de oração. Vamos ler o que é uma oração imprecatória. Apocalipse 8. Apocalipse 8, 3 e 4. Olha o que diz. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Agora o que diz o versículo 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha aí. Esse monte aqui é o mesmo monte de Mateus 21, 22. O mesmo monte lançado ao mar. Só que esse daqui, né, acontece tantas mortes que até os que estão ali no mar, né, eles também perecem e morrem. Boa parte, né, a terça parte, né, eles morrem porque praticamente virou o mar com tantas mortes, virou em sangue, né, completamente. Então vamos ler mais um pouco. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 até o 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Dos que habitam sobre a terra. E foram dadas a cada um as compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então note o que é oração imprecatória. Olha aí. Até quando o Senhor não vai julgar? Até quando o Senhor tu vai... nós queremos justiça, nós queremos que isso termine, nós queremos descansar, nós queremos ter alívio e que seja vingado o nosso sangue dessas pessoas, desses sacerdotes, dessa cidade ímpia, má, perversa. E Jesus Cristo, falando uma oração de fé, ele fez essa oração também, e disse: se vocês tiverem fé, vocês vão
vão fazer isso. Vocês podem chegar aqui e dizer assim, esse monte, lança-te ao mar. E como foi, e como aconteceu. Então, esse clamor aqui dessas pessoas que estão debaixo do altar, junto com aquelas outras orações, o incenso, colocou as orações dentro, queimou no incenso e subiu para Deus, né? Essas orações são clamores, orações imprecatórias, né? Faz um estudozinho, dá uma olhadinha lá na Wikipedia, vai lá e pesquisa direitinho o que é uma oração imprecatória. Então, na queda do templo, né? Na queda do templo em Jerusalém, e da destruição dela, da Jerusalém, eles foram dispersos. O monte foi lançado no mar, como Jesus disse. Se tiveres fé, então tu vai dizer este monte, não a qualquer um monte qualquer, um monte de problemas, doenças, aflições. Não, tu dirás a este monte, a esta cidade, a Jerusalém, a esse povo, lança-te ao mar, como assim foi, né? O anjo viu uma montanha como que pegando fogo, sendo lançada no mar. E houve muitas mortes, porque Israel foi disperso por todas as nações, e foi oprimido, mortos, ficou vagabundo, sem nação, veio ter nação, veio se tornar uma nação agora há pouco, 1948. Mas eles foram para todas as nações, e muito sangue foi derramado. Eles foram dispersos, sem pátria, sem nação, sem Deus, sem proteção, nada. Porque eles escolheram, eles fizeram isso. Os falsos profetas, né, os sacerdotes, eles fizeram isso. É exatamente o que está acontecendo hoje, esses falsos profetas, falsos sacerdotes, contando visão que foram do inferno, viram Xuxa lá, viram o ator tal, e queimando. Como pode uma carne sobreviver à morte? Não tem como a carne sobreviver à morte. E aonde está escrito que espírito queima no fogo? Aonde está escrito que espírito queima no fogo? Então não é... inferno quer dizer sepultura, Hades, Sheol, a morte de Adiana, antes da cruz, as pessoas que morriam ficavam presas no sepulcro, a morte retia eles. E Jesus venceu e tem o poder, a chave. Quando diz assim, Jesus disse, eu tenho a chave da morte e da vida, o que ele estava dizendo? Eu tenho autoridade, eu tenho domínio, poder, não uma chave mesmo, uma chave que abre uma porta e chave uma casa. Quando ele diz eu tenho a chave, ele está dizendo eu tenho autoridade, que eu venci. Então, não é que nem o sistema diz, uma chave mesmo, eu tenho a chave da morte e do inferno, da sepultura, inferno, sepultura. Somente isso. Não tem nada de sofrimento, de gente queimando ou sofrendo. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o homem semear, isso ele colhe, ele vai colher completamente. Plantou, vai colher, meu irmão. Plantou, vai colher. Então, Jerusalém, eles foram dispersos pelo mundo, ficaram sem pátria, né? Até 1948. Foram lançados ao mar. É o que diz respeito a essa palavra. Os povos, as nações, para onde eles foram jogados e levados. Muitos ficaram perambulando por ali. Mas esse é o fim daquele monte. Foi erguido e lançado no mar. Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer este monte aqui, lança-te ao mar. É a mesma coisa que Jesus teve fé e disse à figueira. E ela secou, ela acabou o fruto. Aí diz, não é Israel, Israel floresceu, não foi amaldiçoado. Não tem como retirar a maldição. Deus amaldiçoou a figueira. Ela ficou sem fruto, ela secou completamente. Não tem como produzir mais fruto hoje. Foi amaldiçoado. E esse monte que Jesus falou, dirás a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, foi exatamente o que aconteceu. Não era uma montanha, ou como o sistema diz hoje, monte de doenças e enfermidades, mas sim, o monte eram pessoas, era Jerusalém, que foi lançada ao mar. O mar, quando se fala mar na Bíblia, em Apocalipse,
são povos gentios, são pessoas, são nações gentílicas. Se você notar, né, o anjo que tinha o livro na sua mão, ele pôs um pé no mar e outro pé na terra, né? Então, o mar significava os povos gentios e na terra Israel, os judeus. E nós vamos falar sobre isso também mais na frente, para você entender direitinho o Senhor fazendo uma ponte, uma ligação, unindo os povos, né, judeus e gentios, o qual ele diz, Paulo diz, dos dois ele fez um e habita nesse corpo, ele fez um povo para si um. Então, fica aí essa palavra, essa pequena palavra, essa rápida palavra, para você entender acerca de Mateus, capítulo 21, versículo 18 até o 22, quando o Senhor Jesus Cristo deu um exemplo de fé, amaldiçoou a figueira e disse aos discípulos acerca de uma oração imprecatória, a que ele fez, e disse: se tiveres fé, dirás a este monte, lança-te ao mar. Isso são novidades, isso vai acontecer, porque tudo que vocês pedirem, crendo, vocês vão receber. Esse monte não é monte de enfermidade, não é monte de aperreio, não é monte de tribulação, não é monte de doenças, de aflições, de lutas, de problemas. Não tem nada a ver com o que o sistema religioso diz. Esse monte é Jerusalém, e que isto realmente aconteceu porque é uma linguagem de metáfora. Amém? Graça e paz. Deus lhes abençoe.